Boa noite, estamos iniciando mais uma programação aqui no canal da Igreja Bíblica de Nova Pavuna e agora culto de adoração ao nosso Deus, certo? Vamos iniciar com mais uma vez a leitura oficial da Palavra do Senhor, que se encontra lá em Jeremias capítulo 26. Abra a sua Bíblia aí, Jeremias capítulo 26. Nós vamos dividir aqui esse capítulo. Nós vamos ler até o versículo 12, certo? Jeremias 26, vamos ler até o versículo 12, do 1 ao 12. Amém? Você já achou aí? Eu vou ler e você acompanha aí na sua casa, tá bom? Jeremias ameaçado de morte. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando lhes digas, não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que, começando de madrugada, vos envio, posto que até aqui não me ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias quando proferia estas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que disseste a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto. Porque profetizas em nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa, e esta cidade desolada e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Tendo os príncipes de Judá ouvido estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Que Deus abençoe mais uma vez a sua palavra em nossos corações, meus irmãos. Vamos orar agora, pedindo que Deus possa estar abençoando esse tempo, que Deus abençoe também os louvores que vamos estar acompanhando agora com o pastor Tiago, e também que Deus venha preparar nossas mentes e corações para ouvir mais uma vez a sua voz através da sua palavra e tirar daí ensinamentos para as nossas vidas. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, mais uma vez chegamos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer, ó Pai, por Tua bondade, por Tua graça e misericórdia sobre nós. Agradecemos, acima de tudo, pela salvação em Cristo Jesus, Senhor. Queremos nesse instante também, ó Pai, agradecer pela oportunidade que temos de estarmos tendo essa programação no canal da igreja, para que a Tua igreja possa ser edificada com a Tua palavra. Esteja abençoando, ó Pai, esse tempo de louvores, recebe a nossa adoração. Também, Senhor, que o Senhor possa estar vindo falar diretamente aos nossos corações pela Tua palavra e nos ensinando, ó Pai, como devemos viver para fazer a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por tudo,
Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados irmãos. Vamos começar mais um culto de adoração ao nosso Deus, cantando Grandioso és Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado paro a pensar no teu grandioso ser, vejo a tormenta, o céu estrelado a proclamar ao mundo teu poder. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim eu for ao céu subindo, contemplarei a glória do Senhor, adorarei com meu amor infindo a quem mostrou por mim tão grande amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Jesus resumiu toda a lei em 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que nós possamos olhar com simpatia os erros de um irmão. Nós possamos cantar esse hino, um hino que faz parte da história, 381 do cantor cristão Jesus Pastor Amado. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave meigo, ensina-nos a amar e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos do auxílio
Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. Muito bem, voltamos agora com a mensagem da palavra do Senhor, depois desse tempo muito bom de louvores. E convido a você que possa abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura desta noite. Marcos capítulo 12. Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 12. Vamos ler dos versículos 28 até o 34. Marcos 12, do 28 até o 34, tá bom? Enquanto você procura aí na sua Bíblia, só lembrando os irmãos que a partir de amanhã vamos ter a programação da Semana de Oração no grupo WhatsApp da Igreja de Pavuna, com a participação dos nossos irmãos das congregações, certo? Então, cada dia vai ter uma congregação responsável por estar conduzindo esse tempo de oração, certo? Com os nossos irmãos pastores, né? Pastor Tony, pastor de Assis, pastor Antônio Edivaldo, pastor Erasmo e eu, certo? Aí você vai poder estar também participando, né? Vai poder participar desse tempo, colocando seus motivos de agradecimento, também seus pedidos de oração, e podemos estar orando uns pelos outros, tá bom? Marcos 12, do 28 até o 34, diz assim a palavra do Senhor. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-los. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por essa leitura da Tua Palavra. Esteja agora nos preparando para ouvir, Senhor, o que Tua Palavra tem a nos ensinar esta noite. Abençoa cada um no seu lar, abençoa aqueles que estão assistindo essa programação. Também, ó Pai, que o Senhor esteja usando aqui o Teu servo para que Tua Palavra venha glorificar o Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, queria começar essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Na sua opinião, que grande pecado o homem pode cometer durante a sua vida? Pense aí, tente responder aí com quem está assistindo com você. Que grande pecado o homem pode cometer durante a sua vida? Se você se baseou pelo texto que nós lemos para responder, talvez a sua resposta seja: é aquele onde transgride um grande mandamento. Um grande pecado pode ser aquele que transgride um grande mandamento, não é verdade? Então, falando em grande mandamento, o nosso texto aqui tem esse título, né? O grande mandamento. E que grande mandamento é esse, meus irmãos? Amar a Deus de todo o teu coração, né? Amar a Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Então, meus irmãos, se eu não amo a Deus de todo o meu coração, tudo indica que eu estou cometendo esse grande pecado de não amar a Deus de todo o meu coração. E Jesus aqui nessa ocasião, ele chega nesse contexto aqui, se você for observar, né, lá do capítulo 11 de Marcos, que é o livro que nós estamos acompanhando aqui, Jesus ele tem a sua grande entrada triunfal em Jerusalém, né? Então Jesus finalmente chega a Jerusalém, o local que ele estava preparando os seus discípulos, dizendo que ali havia de padecer, né? Então Jesus chega, né, na sua entrada triunfal lá em Jerusalém, no capítulo 11, perto ali do versículo 9, a gente vai ver toda a população recebendo a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Também nós vamos ver também no capítulo 11, a partir do versículo 15 até o 19, a purificação do templo, né? Uma passagem também bem conhecida. A autoridade de Jesus é questionada, né, pelos maiorais lá, a partir do versículo 27 e 33 ali do capítulo 11 ainda. Já no capítulo 12, nós vamos ver que Jesus ele vai falar a parábola, né, vai contar a parábola dos lavradores maus, né? Uma parábola que tem como teor mostrar como o Filho do Homem ia ser rejeitado por aqueles que ele foi salvar, né? Então, uma parábola falando sobre rejeição do Filho de Deus, né? Mais na frente nós vamos ver a questão dos tributos, né? Nesse momento aí, nós começamos a entrar aqui nesse contexto, certo? Contexto aqui de Marcos 12. Você vai achar também essa passagem lá em Mateus 22, do 34 ao 40, e também Lucas, capítulo 10, do 25 ao 28, certo? Mas essa passagem aqui de Marcos, se você for comparar as três, ela é mais completa, ela vai ter mais diálogos, mais informações. Lá em Mateus tem algumas informações que não tem aqui, também são importantes, mas o texto de Marcos aqui, ele vai atender muito bem ao que nós queremos passar aqui esta noite, certo? Então, meus irmãos, Jesus chega na questão dos tributos, onde ali é um grupo de pessoas, né, que seriam os fariseus e os herodianos, né? Os fariseus, vocês sabem, né, são aqueles defensores, né, da lei, aqueles que buscavam, né, que o povo cumprisse a lei, né, valorizasse a lei, mas de uma forma assim, um pouco hipócrita, né? Porque, um pouco, talvez não muito, né? Porque talvez muitas das cargas que eles colocavam no povo, eles mesmos não passavam por isso, né? E os herodianos, o nome já está dizendo, né? Era um grupo ali de simpatizantes de Herodes, né? Você sabe que Herodes foi colocado pelo governo romano para ser um líder ali daquele local de Jerusalém, né? Daquela região ali. Então, um judeu, né, que foi posto ali para ser como se fosse assim, um representante do governo romano. Inclusive, os herodianos, eles defendiam a cobrança de impostos que o governo romano fazia, né? Em contrapartida, já os fariseus não concordavam com essa cobrança de impostos, né? Porque, de uma certa forma, ela oprimia, ela maltratava muito, né, o povo carente de Jerusalém. Então você percebeu aí que o público que chega para questionar Jesus são rivais entre si, e aí então, de uma certa forma, a pergunta que eles fizeram aqui, eu estou falando aqui para a gente chegar no nosso texto, certo? Era realmente uma pergunta que, dependendo da resposta, se Jesus concordasse com os herodianos, né, o povo ia se voltar contra ele. Porque os herodianos concordavam com Roma que oprimia o povo. Ao mesmo tempo que, se Jesus falasse que não concordava com a cobrança dos impostos, nesse caso ele não ia estar concordando com os herodianos, eles poderiam muito bem se valer disso para entregar Jesus aos romanos, dizendo que Jesus era um revoltado, né? Era um rebelde que estava promovendo que o povo não precisava pagar os impostos a César, né?
Então, nós vamos ver aqui que foi a primeira pergunta que foi feita, né? Querendo pegar Jesus. Então, você percebeu que os inimigos se uniram para estar buscando algo a condenar Jesus, né? Só que Jesus, ele responde muito bem, bem até demais, né? Você vê lá no versículo 16, eu acho, que ele fala assim, 12:16. E eles nos trouxeram, perguntou-lhes, de quem é esta? E aqui Jesus, ele pede uma moeda, né? Aí eles trazem uma moeda e mostram para Jesus. Jesus pergunta, de quem é esta efígie, né? E inscrição? Responderam, de César. Então eles mostram que a figura da moeda era a figura de César. Aí Jesus responde, disse-lhes então Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Olha só, Jesus respondeu de uma forma que ele não foi nem por um nem por outro, mas ao mesmo tempo a resposta condenava as atitudes de um e condenava as atitudes do outro, né? Então, Jesus agiu com muita sabedoria aqui nessa sua resposta. Depois disso, nós vamos ver Jesus chegando ali os saduceus e fazendo perguntas sobre a ressurreição. Olha só que ironia, que hipocrisia, né? Os saduceus eram conhecidos por não defender a ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição, né? E aí, por não acreditar nisso, eles eram tidos como inimigos dos escribas, que acreditavam na ressurreição porque era a promessa de Deus. Então, os saduceus não acreditavam nisso. E chegam fazendo a pergunta sobre ressurreição, né? Colocam a questão para Jesus, que uma mulher tinha um marido, o marido morreu e veio o irmão do marido, porque era a lei de Moisés, assumiu aquela mulher, né? E morreu e veio o outro, e daí 7 irmãos morreram. E na ressurreição, quem será o esposo dessa mulher? Se os 7 a desposaram? A pergunta a Jesus, né? E Jesus responde mais uma vez muito bem, né? Lá no versículo 26. Quanto à ressurreição... Não, aliás, no versículo 25. No versículo 24. Respondeu-lhe Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Ele já chama a atenção deles porque eles estavam perguntando algo que já estava na lei de Moisés. Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos dos céus. Aí ele vai chamar a atenção deles agora a respeito da ressurreição, algo que eles não acreditavam, né? Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Então, mais uma grande resposta de Jesus, né? Como Deus vai dizer que é Deus de mortos? Ele é Deus de vivos. Se ele é Deus de vivos, existe a ressurreição, porque na ocasião de Moisés, aqueles 3 citados não estavam mais vivos, não é verdade? Então, mais uma grande resposta de Jesus. Então, nós chegamos no nosso texto. Mais uma pergunta que vai se fazer a Jesus. No caso aqui, escriba, alguém que era versado, que era alguém que era estudioso, além da conta, né, na lei de Moisés, então conhecia demais, né, era alguém que estava preparado ali para responder realmente qualquer pergunta sobre a lei de Moisés. Então, esse escriba, de uma certa forma, dá a entender que ele ouviu a resposta de Jesus aos saduceus, né? E aí, como era tido como inimigos, né, saduceus e escribas, não pensavam a mesma coisa, de uma certa forma, ele simpatizou com a resposta de Jesus, né, aquele público que não cria igual a ele. Então, o escriba chega e aí ele vai fazer mais uma pergunta a Jesus. Interessante que lá em Mateus, nesse trecho aqui, dá a entender que ele é enviado, né? É enviado realmente para testar Jesus com essa pergunta, porque ainda estavam tentando acusá-lo de alguma coisa através da resposta que ele iria dar. Mas aqui em Marcos é
a gente entende que ele chegou realmente por ver essa resposta, boa resposta de Jesus aos saduceus, e ele gostou da resposta e por isso ele chegou a fazer uma pergunta. Eu vou lhe explicar daqui a pouco por que ele fez essa pergunta, certo? Mas eu queria ler o versículo 28. Diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, Jesus e os saduceus, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe. Então, dá a entender aqui muito bem, né? Que ele entendeu que a boa resposta de Jesus podia dar cabimento a ele chegar para fazer uma pergunta, e aí é que eu queria chegar aqui na ocasião. Pergunta esta que sempre existia ali, né, naquela, vamos dizer assim, naquele grupo acadêmico, né, naquelas escolas rabínicas, né, que eles sempre queriam saber qual seria o maior mandamento. E então era uma discussão que a gente pode dizer que entre os estudiosos sempre tinha aquela discussão ali, era algo até como se fosse um lazer para eles, né? Um passatempo ali, discutir qual era o maior dos mandamentos. Então ele faz essa pergunta a Jesus: qual é o principal de todos os mandamentos? Qual é o principal de todos os mandamentos, né? Ele faz essa pergunta a Jesus, e ele, de uma certa forma, queria realmente testar, mas ao mesmo tempo ele já podia até já estar esperando uma boa resposta de Jesus, pelo que já tinha presenciado antes, né? Nas respostas anteriores, certo? Ele faz essa pergunta que realmente era de vez em quando objeto de debate nas escolas rabínicas, né? E aí Jesus vai responder. Mas antes de Jesus responder, eu queria explicar uma coisa a você. Existiam duas tendências entre os escribas, né? Entre aqueles que estudavam a lei. Qual eram essas duas tendências? A primeira tendência era a tendência de expandir a lei, certo? Quanto mais regras e regulamentos, melhor. Para esse tipo de pensamento, essa tendência, quanto mais fosse específico, né, um mandamento, uma lei, uma regra para uma determinada situação, ainda era melhor, porque estava falando diretamente para aquele tipo de situação, certo? Por mais difícil que fosse de acontecer a situação, mas tinha uma regra para ela. Essa era uma tendência. A outra tendência era o quê? Seria a concentração da lei, ou seja, a tendência era oposta à outra. A concentração da lei seria o quê? Quanto menos regra, ou seja, chegar numa regra geral que pudesse ser tida como o maior dos mandamentos. E aí, então, você percebeu que pela pergunta desse escriba, dá para perceber que ele queria chegar a essa resposta para saber qual era a resposta que Jesus iria dar para o maior dos mandamentos, né? Então, Jesus ele vai responder sim, certo? Só que antes de nós passarmos para a resposta de Jesus, eu queria que a gente entendesse uma coisa. Estava estudando aqui um certo comentarista, William Barclay, e ele, comentando, ele disse que Moisés recebeu lá no Monte Sinai aproximadamente 613 preceitos, né, para a lei que Deus iria dar para o povo cumprir. 613. E desses 613, a gente pensando como aquela tendência de concentrar, né, a tendência de resumir a lei, houve alguém que resumiu. Davi. Lá no Salmo 15, Davi, ele resume os 613 em 11, né? Porque lá no Salmo 15, inclusive a gente está estudando esse Salmo na Sociedade Masculina do Timbozinho, o Salmo 15, ele vai mostrar que quem é o homem que deve habitar no tabernáculo de Deus, quem é o homem que deve habitar na presença do Senhor, né? Ou seja, o cidadão dos céus. E ele vai dizer: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade e que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo,
nem lança injúria contra o seu vizinho. Também é aquele cujos olhos, o vil é desprezado, mas honra ao que teme ao Senhor. O que jura, esse homem, que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta seu dinheiro com usura, e 11, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede será bem sucedido. Então, aqui Davi faz um resumo dos 613 preceitos em 11. Aquele homem que deve habitar na presença de Deus, Só que aí veio Isaías. Isaías reduziu os 11 de Davi para 6, lá em Isaías 33, versículo 15. Ele vai dizer que são o que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, o que recusa a aceitar suborno, tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Então, de 613, Davi diminuiu para 11, e de 11, Isaías diminuiu para 6. Mas só que veio, depois de Isaías, Miqueias. E lá em Miqueias 6 e 8, Miqueias vai diminuir os 6 de Isaías para 3. Ele diz assim o texto: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Primeiro, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com Deus. Então, Miqueias reduziu para 3. Só que veio novamente Isaías. E Isaías reduz os 3 de Miqueias para apenas 2. Lá em Isaías 56 e 1. Mantende o juízo e fazei justiça. Toda a lei, Isaías resumiu para 2. Mas só que antes da resposta de Jesus, ainda teve outro que resumiu para 1 só. E esse é bem conhecido. Abacuque, lá em Abacuque 2 e 4, ele reduz tudo para 1 só. E ele diz o quê? O justo viverá pela sua fé. Olha só, o grande mandamento, Abacuque resumiu nisso daqui. O justo viverá pela sua fé. Mas veja só que Jesus, quando ele responde ao escriba, ele responde que o grande mandamento são 2. Agora preste atenção como foi a resposta de Jesus. Versículo 29. Respondeu Jesus: o principal ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí ele fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então aqui Jesus ele vai citar Deuteronômios, capítulo 6, versículo 4. Interessante que é acrescentado aqui de todo o teu entendimento, que não tinha lá no original, lá do capítulo 6, versículo 4 de Deuteronômio, Jesus acrescentou aqui. Interessante que o escriba concorda com ele. Lá no final nós vamos ver isso, certo? Então Jesus responde dessa forma. E ele responde muito bem. Só que, meus irmãos, antes da gente passar para o segundo ponto, assim, o complemento da resposta, que Jesus fala aqui no versículo 31, eu queria que a gente entendesse o seguinte. Jesus, quando ele responde aqui, ele, antes de dizer o grande mandamento, ele diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nesse momento aqui, Jesus ele faz algo que era feito naquela época nas sinagogas e ainda é feito hoje também nas sinagogas. O que é que ele faz? Ele cita um trecho bem conhecido entre os judeus, chamado de Shema. Esse Shema, ele é composto de 3 passagens, certo? Deuteronômio 6, do 4 ao 9, Deuteronômio 11, do 13 ao 21, e Números 15, do 37 ao 41. Então, naquele momento ali, Jesus, ele faz o quê? Ele cita o Shema porque naquele momento ele chama a atenção dos ouvintes. Porque o Shema,
esse termo Shema, ele é um imperativo do verbo ouvir. É como se você dissesse, ouça, né? Então Jesus diz, o Shema, que é ouve, ó Israel, o nosso Deus, né, é o único Senhor. E esse Shema, o judeu, ele sempre cita, nós temos 3 usos, né? Primeiro, ele sempre cita nos inícios dos serviços nas sinagogas, certo? Vai citar o Shema, que é esse conjunto dos 3 versículos que eu já falei aqui. Outra situação também, vocês lembram dos filactérios, que lá em Deuteronômio 6, né, fala, né, que aquilo que Deus ordena deverá estar por frontal, né, nos judeus. Então o filactério, também é citado lá em Mateus, são bolsinhas feitas de couro que os judeus colocam na fronte aqui ou no pulso, certo? Às vezes nos dois, na hora de orar, certo? Então, o Shema, que são esses 3 versículos que eu citei, vão ser ditos lá na sinagoga, são usados nos filactérios, mas também eles são usados em um outro objeto chamado mezuzá. Você já ouviu falar do mezuzá? Mezuzá, ele é uma pequena caixa cilíndrica, geralmente feita de madeira, e eles colocam nas portas, certo? Não só na porta central da casa, mas nas portas também dos ambientes, do ambiente de entrada e saída do quarto, da cozinha. Então, qual era a finalidade do mezuzá? Para que ao passar pelas portas, ou seja, ao entrar e ao sair, os judeus pudessem lembrar de que Deus dos judeus é o único Deus. Então, o Shema, ele tem esses 3 usos, né? Nas sinagogas, no início dos serviços, nos filactérios e também no mezuzá, tá certo? Então, Jesus, ele fala o Shema de uma forma que preste atenção, ouça o que eu vou dizer. O nosso Deus, ele é o único Deus, e por isso amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ele fala, né, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, toda a tua força. Aí ele vai falar o segundo. Nesse momento aqui, Jesus faz algo inédito, nunca tinha sido feito antes, né, por nenhum rabino, de unir o texto de amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, lá de Deuteronômio 6, com o texto de Levítico 19, 18, né, que é amarás ao teu próximo como a ti mesmo, certo? Ele fala no versículo 31. O segundo é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então Jesus faz algo inédito, nunca tinha sido feito antes, né? De juntar esses 2 versículos, né? Amar a Deus e amar ao próximo, esse é o maior mandamento. E no começo eu fiz a pergunta, né? Você lembra? Qual seria, o que você acha na sua opinião, qual seria o maior pecado? Então, a resposta poderia ser aquela que eu falei, de desrespeitar o maior mandamento. Você tem, meu amado, amado a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo? Pois eu acredito que, cumprindo como Jesus falou, esse é o maior de todos os mandamentos. Interessante, viu, irmãos, que Jesus aqui, ele chega com uma mensagem que é bem conhecida de nós hoje, né? Que realmente nos remete ao amor, amar a Deus e amar ao próximo. E fazendo isso, todos os outros mandamentos e as virtudes que aprendemos com a pessoa do nosso Deus, e nós podemos imitar, virtudes morais, nós podemos perceber, meus irmãos, que tudo se resume a isso. Obedecer é amar a Deus. Cuidar do próximo é amar a Deus, como a si mesmo, não é verdade? Então, no original lá de Levítico 19, 18, a gente vê que o amar ao próximo, ele se refere ao próximo judeu, o teu irmão, da tua nação. Só que quando Jesus cita aqui, ele não coloca nenhuma restrição
Ele não coloca nenhuma condição e nem limites. Ele diz amar ao teu próximo, como a ti mesmo, né? Então, a grande inovação que Jesus fez aqui foi pôr esses dois mandamentos juntos e dizer que esses dois mandamentos não há outro maior do que eles. Lá em Mateus, ele vai dizer, inclusive, que toda lei e os profetas dependem disso, né? E aí é que nós chegamos ao ponto principal. Com isso, né, juntar os dois mandamentos, Jesus, ele teria dito e está dizendo para mim e para você hoje que a única forma que alguém pode provar que ama a Deus é mostrando que ama o próximo. Você viu aí? Então, amar a Deus é amar ao próximo. Expressar tudo que Deus nos ensina através dos seus atributos morais e todos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo através do cuidado com o próximo. Aqueles a quem Deus amou tanto que enviou o seu Filho para morrer por eles. Enviou o seu único Filho para morrer por mim e por você, meu querido irmão. Então, nós vimos aqui nesse texto que Jesus, ele resume isso tudo no amor, né? No amor que podemos ter uns pelos outros, no amor que podemos ter pelo nosso Deus. E esse amor tem uma condição: de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. E amar ao próximo como a si mesmo. Como você expressa o amor a si mesmo? Como é que eu posso dizer, eu acho que amar a mim mesmo é cuidar de mim. Amar a mim mesmo é fazer aquilo que me dê um bem-estar, aquilo que me dê uma situação de paz, uma situação de se sentir bem. Então, se você gosta de se sentir bem, aplique isso ao próximo. Interessante, né? Lá na parábola do bom samaritano, né? Aqueles homens que passam primeiro, eles estão indo buscar cumprir a lei, né? O sacerdote, né? É verdade, levita lá. Então, eles estão indo fazer algo que julgam ser muito importante e não ia ter tempo de ajudar o próximo. E aí vem um samaritano e ele faz justamente o que Jesus coloca aqui nesse texto. Ele mostrou o seu amor a Deus, ao amor ao próximo. E nós somos convocados a estar pensando nisso, viu, irmãos? Será que eu tenho amado a Deus de todo o meu coração, ao ponto de amar o meu próximo como a mim mesmo, e o bem que eu quero para mim, eu vou ter que dispensar para o meu próximo, para o meu irmão? Você gosta de receber uma ligação, de alguém saber como é que está a sua saúde, como é que você está, se você está bem? Você gosta de que alguém lembre de você em oração, no dia do seu aniversário? Você gosta de que alguém fale, lhe ensine a palavra de Deus, lhe ensine qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Pois saiba que amar ao próximo como a si mesmo é fazer tudo isso para Ele. Tudo que nós queremos para nós, devemos também fazer ao nosso próximo. E ao amar o próximo, nós amamos a Deus de todo o coração. De todo entendimento, ele fala da nossa mente, né? Então, amar a Deus de todo entendimento, e inclusive ele diz assim, do teu entendimento. Pode ser que o entendimento de um seja diferente do outro, no sentido do que alguém que leu mais, alguém que estuda mais, pode saber um pouco mais do que outro que não. Mas eu posso amar a Deus com o meu entendimento, e aquele que não sabe tanto vai amar a Deus com o seu entendimento. Então, eu não posso dizer assim, eu não tenho essa capacidade que muitos irmãos têm de ler a Bíblia, de entender, de tirar uma aplicação. Mas o que eu sei fazer, eu vou fazer. E isso é de todo o teu entendimento. Entendeu, meus irmãos? Então, a minha mente, eu vou adorar a Deus com a minha mente, vou amar a Deus com a minha mente. Então, eu vejo que nessa passagem aqui, Jesus ele tem alguns ensinamentos para nós. Então, eu vou passar agora para as aplicações, certo?
O que Jesus tem a nos ensinar aqui? Primeiro, toda a obediência que Deus requer do homem pode ser resumida numa simples palavra. Qual é, meus irmãos? Amor. Então, veja só, o amar a Deus de todo o coração, você pode muito bem ir lá para 1 Coríntios 13, não é verdade? O capítulo do amor, e você vai ver lá, em 1 Coríntios 13, que se eu fizer tudo aquilo que tem ali naquela passagem, realmente eu estarei amando a Deus de todo o meu coração, porque eu vou estar também amando o meu próximo. Versículo 4 ele fala, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, veja só como amar a Deus de todo o coração está diretamente ligado ao amor ao próximo. Você vai lá para Efésios também, né? Capítulo 5, quando ele vai comparar o marido e a esposa com Cristo e a igreja, né? O grande amor que Cristo amou a igreja, né? Ao ponto de se entregar por ela, deve ser o grande amor que o marido deve ter pela esposa, não é verdade? E ele está dando uma demonstração ali, Paulo, de como deve ser esse amar ao próximo como a si mesmo. Então aprendemos mais uma coisa aqui com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Outra aplicação, esse amor deve ser dirigido antes de tudo a Deus. Lá em João 14,15, Jesus fala, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, da mesma forma que se eu quero amar ao meu próximo, eu tenho que, primeiramente, acima de tudo, demonstrar esse amor ao meu Deus, ao nosso Deus, né? Fica claro aqui que Deus deseja ser amado. Então, Deus é um Deus de amor. Lá em 1 João, capítulo 4, também bem conhecido, né? 1 João, capítulo 4, ele vai dizer, João, que Deus é amor. Deus, e aquele que ama a Deus, deve amar o seu irmão também. 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aí ele vai dizer muitas características daquele que ama a Deus, é amar ao seu próximo, ao seu irmão. E no versículo 21 ele diz assim: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, mais uma vez nós vemos aqui como Jesus foi magnífico e sábio ao colocar esses dois versículos juntos, Deuteronômio 6, Levítico 19, e dizer que esses dois formam um grande e maior mandamento. O ser humano deve amar a Deus de todas as suas faculdades, coração, mente, alma e força. Todas as faculdades que Deus lhe deu. Então, amar a Deus, meus irmãos, é exercer esse esforço, né? De amar a Deus com o coração, com a alma, né? Está voltado aos sentimentos, com o entendimento, a mente, né? E com toda a tua força. Deus tem nos dado capacidade para podermos adorá-lo através do amor ao próximo. Será que estamos usando essas capacidades que Deus tem nos dado para o amor ao próximo? Às vezes pode ser que não. Então é algo para nós pararmos para pensar, certo? Quando Jesus fala, lá o versículo de Levíticos 19, 18, como a ti mesmo, essa que Jesus está usando, essa a ti mesmo, é a medida do amor que devemos ter pelo próximo. Ou seja, o bem que queremos receber deve ser o bem que devemos dar.
Às vezes, o nosso egoísmo nos faz somente querer receber. Mas dispensar o amor, às vezes não, nós não queremos. Porque o egoísmo não deixa. E aí é algo que nós temos que fazer o que Jesus falou, né? Negar-se cada um a si mesmo, dia após dia, tomar a sua cruz e segui-lo. Então temos que mortificar todos os dias esse antigo Flávio, o antigo eu, né? E ser a nova criatura que Jesus explica lá para Nicodemos, o nascer de novo, né? Devemos buscar ser essa nova pessoa que antes pensava somente em si, mas hoje sabemos que Jesus nos deu o exemplo. Devemos nos doar pelo próximo. Interessante, meus irmãos, que Jesus resume tudo no amor, né? E se você for observar, o amor é aquele sentimento que ele doa, diferente da fé, que a fé nós recebemos, a esperança nós recebemos, o amor nós doamos. Então, nós somos chamados para isso, para o doar-se. Como Cristo se doou pelos meus pecados e pelo seu. Nós somos convocados a estar nos doando pelo nosso próximo. E isso, acima de tudo, por amor a Deus, né? E quando Jesus diz, porque não há outro mandamento maior do que estes, é porque todas as virtudes estão incluídas no amor, como nós vimos aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Todas aquelas virtudes ali faz parte do amor. Então não há maior mandamento do que aquele que foi a junção dos dois lá que Jesus citou. E concluindo a mensagem, meus irmãos, quando Jesus chega, escuta lá o escriba dizer, né? Versículo 32. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, falando de Deus, né? E não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Às vezes a gente tem feito muitos sacrifícios e diz que é em nome de Deus, e diz que é por amor a Deus. Mas às vezes não é. Por quê? Porque o próprio Jesus e o escriba concordando com ele aqui, nós temos que dispensar o amor que excede todo esse sacrifício, porque muitas vezes queremos com aquele sacrifício reconhecimento, e isso não é dar, é receber. Na verdade, é um investimento que nós não devemos fazer. Amar por reconhecimento, mas devemos amar por gratidão pelo que Deus fez por nós, por mim e por você, enviando o seu Filho a morrer naquela cruz e nos salvar para a vida eterna. Então, quando ele fala isso, que excede todos os holocaustos e sacrifícios, a gente lembra lá, né, de Samuel chegando para Saul, né, que Deus, ele não quer sacrifício, mas ele quer obediência. Então Deus, por isso que Jesus, na palavra do Senhor, fala, né, lá em Efésios, Paulo escrevendo, não é por obras, mas é pela graça que somos salvos. Mas somos salvos para as boas obras, para demonstrar o nosso amor a Deus primeiramente e ao nosso próximo. E aí no versículo 34, né, Jesus diz o que para ele? Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. Eu fico imaginando aqui, sabe, irmãos? É como se Jesus batesse nas costas do escriba e dissesse: não estás longe do reino de Deus. Ou seja, você entendeu qual é o caminho. Agora siga em frente e você alcançará o reino de Deus. Então, nesse momento aqui, o escriba entendeu que o amor é a chave que abre a porta do reino de Deus. Porque nenhum mandamento é maior do que esse, o amor. E foi pelo amor
que Cristo morreu na cruz por mim e por você. Amor ao Pai, primeiramente, e àqueles que o Pai separou para Ele. Então, meus irmãos, que Deus possa estar abençoando a minha vida, a sua vida, para que possamos entender esse. O maior mandamento é amar a Deus de todo o coração e amar o próximo, como nós gostaríamos de ser amado também. Que Deus possa colocar esse desejo no nosso coração, no meu e no seu, para que possamos cada vez mais colocar em prática a vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos orar e depois nós vamos estar concluindo a mensagem desta noite. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra em nossos corações. Obrigado por nos mostrar, Senhor, através da Tua palavra, que Jesus Cristo resumiu realmente que devemos amar a Ti de todo o nosso coração. Esse é o grande mandamento. E todas as nossas faculdades, Senhor, força, alma e mente, possamos usar para fazer a Tua vontade, para demonstrar o amor que temos por Ti. Pois Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus que quer ser amado, és um Deus amoroso. Nos ensina, Senhor, a amar o nosso próximo, para que possamos dessa forma expressar o nosso amor a Ti. Obrigado, Senhor, por esse culto desta noite. Esteja abençoando a igreja. Cuida dos nossos irmãos que estão enfermos. Esteja suprindo as necessidades de todos. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa a nossa semana e nos protege de todo mal. Nós oramos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, meus irmãos, e até a próxima.